Bem-vindos, amores, aqui nós, nas nossas previsões dessa semana, que vai exatamente desse dia 30 até o dia 6. Nós estamos em uma fase crescente de uma modulação zodiacal que chamamos de Aquário. Vivemos juntas nas nossas lives, fizemos a nossa mandala, uma mandala tão rica, né, na lua nova, e agora estamos então abrindo nessas previsões o significado dessa fase crescente, o que cresce dentro de nós. Sendo uma alunação aquariana, é uma alunação então de um elemento ar, e de um elemento ar centrípeto. Então podemos dizer que nessa fase crescente, nessa fase crescente aquariana, nessa semana, o que cresce dentro de nós é a necessidade de ampliar um espaço específico para os nossos pensamentos. E dar essa semana um tempo maior a organizar os teus pensamentos, a organizar as tuas ideias. Que espaço é esse? Nós falamos dentro da terminologia da linguagem cabalística que poderíamos chamá-lo um espaço, esse espaço específico da alunação aquariana, poderíamos chamá-lo de mundo das ideias. Quer dizer, é um lugar, é um habitat, quase uma terra mental, podemos dizer, onde as nossas ideias, elas têm um espaço para permanecer, para dialogar entre elas e para, sobretudo, manter um relacionamento com o inteiro do qual eles vieram. Complexo? Sim, mas simples também para entender. Nessa semana, escolha uma modalidade corporal, que seja um caminhar, que seja fazer uma bicicleta, mas que não tenha uma grande pressão de resultado. Um movimento físico que possa dar ao teu corpo a percepção de ter um espaço dentro de você. Chame esse espaço de espaço mental. Nesse espaço mental, você vai deixar as tuas ideias, né? Todas nós temos, né? Sobretudo estamos no início do ano gregoriano, então quantas ideias, quantos projetos, quantas maneiras, né, de organizar o nosso ano ainda estão fervilhando dentro de nós. Porque é o momento para poder ter esse fervilhar de ideias, é o tempo aquariano. Então, nesse tempo aquariano, sobretudo nessa fase crescente, nessa semana, privilegie uma caminhada mais longa, privilegie uma esteira que não te peça um resultado físico, mas que te permita de você sentir um espaço dentro de você, uma percepção espacial. A essa percepção espacial, você dá então o nome de mundo das ideias. Coloque dentro desse espaço as tuas ideias. Coloque mesmo. Se precisar, faça um desenho no papel, mas elenque, deixe que essas ideias tenham então esse espaço dentro de você. Olha, tem essa ideia que é interessante. Tem essa outra maneira de pensar, uma determinada situação que está começando a pegar forma dentro de mim. Lembre que como as emoções precisam de espaço, assim também os nossos pensamentos precisam de espaços, porque senão nós temos a percepção de estar confusos. Quando você se sente confusa, é quando dentro de você não tenha uma preocupação de fazer um espaço também para as suas ideias. Esse espaço, ele tem algumas características. Primeiro, um espaço livre. Então, não tem a rigidez de ter que manter o pensamento exatamente como ele é. É um espaço onde o pensamento vem, você o escuta, porque tem esse espaço, e você o deixa livre de se movimentar.
Movimentar significa que entra dentro desse espaço em uma dada maneira e, em permanecer junto com você, esse pensamento ele pode ter uma mudança, ele pode se desenvolver depois em outra maneira. Então é um espaço livre para os seus pensamentos, é um espaço de relacionamento. Então lembre sempre que a tua maneira de pensar é ligado, porque junto com esse pensamento tem um outro pensamento. Então, na realidade, nesse espaço coexiste uma teia de relacionamentos entre vários pensamentos. Olha, estou pensando isso porque ao mesmo tempo surgiu esse outro pensamento e os dois geraram outra maneira também de pensar. Os pensamentos, eles pedem relacionamentos entre si. Muitas vezes a gente isola, né? Tem que pensar desse jeito, sobretudo nesse tempo, né, de polarização. Que conversa sempre sai de maneira livre e no final da história ela se trova polarizada com uma outra história ou com outra maneira de pensar, que eu não posso pensar assim. Deixe, então, de novo, um espaço livre, mas um espaço também, por essa liberdade, que se relaciona. Os pensamentos se relacionam entre eles. Que tipo de teia pensante você tem nesse momento? Além do relacionamento entre si, esses pensamentos, eles têm também um relacionamento com o inteiro. O que é o inteiro? É a origem do pensamento. Isso é fundamental também. Lembre que nós somos pessoas lógicas. Nada é ilógico dentro de nós. Então, se você começou a pensar em uma determinada maneira, é porque um determinado acontecimento, uma determinada situação, um insight específico deu à luz a um pensamento. Nós vamos ver, vamos ter uma live de lua cheia maravilhosa, quero falar dos anjos. Então, os pensamentos também, eles são anjos, nós criamos os nossos anjos. Então, cada pensamento, ele nasce de uma origem, ele vem de um inteiro, nós falamos. Nesse espaço mental, eu não só tenho essa liberdade do pensamento de ter uma mutação, eu tenho também a liberdade dos pensamentos se relacionar entre eles, mas eu tenho também a liberdade e a responsabilidade de mantê-los ligados à origem. Então, lembrar de onde nasceu aquele sentimento, aquele pensamento, de onde veio aquela ideia, ter um histórico. Isso a gente perde muito tempo em cultivar os históricos das nossas emoções, mas nós não temos, às vezes, um tempo preciosíssimo de cultivar as origens dos nossos pensamentos. Cultivar significa lembrar, recordar. Olha, esse pensamento surgiu exatamente quando eu estava fazendo aquela coisa. Aquela coisa de onde nasceu o pensamento é a origem, é o inteiro. Essa é a consciência de nos tratarmos como seres de ar, de nos tratarmos, então, como seres pensantes. Nós estamos aprendendo, né, a nos pensar como seres emocionais, se fala muito da inteligência emocional, que é fundamental, mas nós precisamos aprender também a nos tratar como seres pensantes. E sendo seres pensantes, nós precisamos aprender a criar esse espaço mental, que podemos chamá-los o mundo das ideias. Um mundo livre, um mundo de relacionamento é um mundo onde é esclarecido para nós que existe uma origem, um ponto de nascimento dos nossos pensamentos. Essa semana, uma semana crescente, onde você pode literalmente fazer esse processo. Lembre que é mais fácil criar esse espaço mental no corpo em movimento. Vocês sabem que eu sempre ligo, né? Faço essa ligação entre um autoconhecimento hermético e o comportamento do nosso corpo.
Então é legal nessa semana crescente que você na tua rotina encontre um tempo para trabalhar esse corpo. De novo, não em uma tensão de resultado, mas em um alongamento espacial dentro de você. Falei da caminhada, mas pode ser um tempo de alongamentos mesmos. Faça um tempo de manhã, ou se você faz yoga ou outra atividade, se você está com um personal, peça para fazer mais alongamentos e menos contração muscular. Porque esse espaço mental, então esse espaço onde você tem essa liberdade de coexistência de pensamentos que podem evoluir dentro desse espaço, esse espaço mental, esse mundo das ideias que nós chamamos, ele é diretamente ligado ao alongamento muscular. Quando nós alongamos, depois de uma atividade física ou antes de uma atividade física, nós estamos dizendo à nossa mente, tão rica de ideias, que tem um lugar onde os pensamentos eles podem descansar na própria liberdade de ser e, sobretudo, na liberdade de se relacionar entre si e de trazer sempre a memória da origem dos nossos pensamentos. O teu pensamento é precioso, porque do teu pensamento nasce a tua ação, e da tua ação nasce a luz, que ilumina, inclusive, o meu caminho. Então, o nosso pensar é precioso. Essa é a semana, a reflexão que eu te dou essa semana. E claro, Antonella, essa lua pisciana, essa Vênus pisciana pode ajudar? A Vênus pisciana te dá a percepção desse espaço que você tem dentro de você. Por isso que eu te digo, não seja uma semana de muito contração muscular, atividade de resultado, de força, mas seja uma semana mais de alongamento. Alonga esse corpo, abre bem as tuas articulações, respira profundo nos alongamentos físicos, com essa intenção de você fazer dentro de você, além de um espaço emocional, um espaço também mental, que pode chamar o mundo das ideias. E te espero no final de semana, sexta-feira, teremos a nossa live belíssima, como sempre, um eixo fortíssimo, esse eixo que estamos nos preparando a receber, que é o eixo Aquário-Leão. Falaremos disso na nossa live no Instagram. Beijo grande e te vejo semana que vem aqui no YouTube para as próximas previsões. Tchau, tchau!